A Sharon Amaral tem informação, vamos trazer para você. Moraes disse que cometeram crimes e agora querem que prisão seja colônia de férias. Todas as pessoas que financiaram os atos antidemocráticos serão punidos. Roda aí. O que era para ser um espaço para ser praticado atividade física virou abrigo para as pessoas que estão detidas na sede da polícia por conta dos atos criminosos em Brasília. Como de costume, o ministro Alexandre de Moraes ironizou sobre o assunto. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Ainda de acordo com Moraes, as instituições não são feitas apenas de mármores, cadeiras e mesas, mas de pessoas, coragem e de cumprimento de leis. Mas as instituições, elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. O ministro afirmou ainda que a Polícia Federal tem tarefas importantes, como cuidar das fronteiras, do tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, combate à corrupção e desmatamento. E que todas as pessoas que estão envolvidas em atos antidemocráticos serão punidas. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. Cuidado aí, ó, aqueles que incentivaram. Por favor, Chico Holanda. Olha, eu vejo o Alexandre aí, colônia de férias. Agora, em dezembro, ele estava nos Estados Unidos, lá, palestrando para empresário, que não tem nada a ver com o STF, ganhando diárias, comendo no melhor restaurante, com dinheiro nosso, com dinheiro do senhor, da senhora que paga, no pãozinho que não vai na padaria comprar. O STF é alguns milhões o orçamento. Comida é lagosta, é camarão importado, é só coisa de primeira. Para ele, as pessoas estão lá sem tomar água, sem comer, tá nem aí, porque ele está comendo do bom e do melhor. Tá? Então, quando nós vemos isso, porque ele não toma esse mesmo tom de fala somente lá nos autos. Ou seja, ele está dando um monte de promotor, de policial, investigador. Tá? Isso não é o papel do ministro indo a público falar, não. Ele tinha que ficar calado, tá? E, nos autos do processo, tomar a decisão. Não vindo a público fazendo com que as pessoas fiquem mais revoltadas ainda. Ele é uma das pessoas responsáveis pela por parte de algumas pessoas, pela ignorância de algumas pessoas, mas porque ele fica acirrando. Quando o ministro da Suprema Corte, que não vemos em qualquer outro país do mundo civilizado, vinha a público dar um de xerife. Por que não faz lá aqui os processos do Renan Calheiro andar? Por que do Osmar Aziz e tantos outros senadores que têm processo lá parado no STF, até o resultado, até uma sentença. Está esperando, muitos deles, o prazo prescrever. Então é isso, minha senhora e meu senhor, que quando a gente vê um ministro dando de xerife, de promotor de justiça, de policial, e fazendo palestra e não despachando os autos, como é o correto, aí a população fica como fica, indignada. Chico Holanda falou uma coisa certa, né? Ministro discursando para a plateia. Buiu. Bom, primeiro eu quero dizer para o Chico que
o pessoal que estava nos QG estava bem melhor do que o Xandão, porque a diária que ele recebe, ele tem que gastar. E ali, Gastar. Mas gastar, olha, não. e a diária? É Tranquilo. alguns milhares de Deixa eu falar. reais. Não, alguns milhares de reais. Diferente de pessoas bondosas e caridosas igual você, que levava costelões. E daí mas- almoçar no restaurante lá com o advogado, que o advogado pagava tudo. Não, pois é, tudo bem. Mas aqui quem pagava era você, Chicolando e mais outros, levava costelão gordo ali. Ó, tem gente Deixar o que pessoal ficou- passar fome, não. Ah, Por quê? pois é, pô. Agora por que, que o Xandão pode comer e o pessoal ali comia também sem pagar nada? Por que o Xandão não quer que as pessoas comam, nem bebam água? Não, O que ele disse ali foi o Ali, seguinte: nego- aqui não é colônia de férias. Na cadeia aqui não é mesmo, não. vocês vão ficar. Eu não sei que eu nunca fui. Eu também não, mas eu acho que Mas na cadeia eu acho que não é. Mas a maneira dele, até sarcástica, você editar primeiro na frente da televisão, que não era papel dele ô, estar ali, Chico, não. mas, ô, Chico. Ali, quem tinha que falar ali seria o ministro da Justiça, Ô, Chico. mas não o ministro do Chico. Supremo Tribunal Federal. Isso é uma falta de vergonha. Eu só quero dizer o seguinte. A vovó já dizia, vai acontecer coisa, vai acontecer coisa. E outra, papai dizia, quem procura, acha. Bem, Renan, por favor. Bem, eu quero só fazer uma correção. Quando eu disse em relação aos jornalistas, eu disse que não é papel, não é obrigação do jornalista conhecer a fundo a legislação. É papel dos operadores de direito, dos ministros do STF, conhecer de cabo a rabo a legislação, porque é eles quem a aplicam. Então, esse é o ponto que eu queria entrar, só para justificar a questão da fala a respeito dos jornalistas. Outro ponto, em relação à colônia de férias, o ministro sair nesse debate, conversar, expor as situações dessa forma. Eu sempre fui contra, sempre falei, o juiz, o ministro, quem seja o desembargador, ele tem que se ater ao processo e dar o despacho e as decisões dentro do processo. E então, nesse sentido, concordo com o Chico Holanda, acho que trata-se de uma politização desnecessária desse fato. Acho que a questão da punição, realmente, a punição deve acontecer dentro dos trâmites legais, e aí você não pode tratar um regimento interno como se legislação fosse. O regimento interno ele serve para adequação dentro daquele organismo e não a efeito de legislação vinculante quanto aos demais. E isso que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo. Ele vem acirrando os ânimos, até a própria esquerda acirrando os ânimos. Eu acho que quem saiu fortalecido desses problemas que aconteceram em Brasília foi a própria esquerda, saiu fortalecida. Esse é um ponto que a gente tem que pontuar, tem que entrar, porque a direita, nesse ponto, até mesmo a questão de financiamento, quando se fala de financiamento, tem que se verificar também. O empresário financiou para aquilo que aconteceu, ou ele financiou para que fossem fazer manifestações dentro da lei. Tem que ser verificado tudo isso. Você não pode falar que o empresário financiou para esse ataque. Foi para esse? Então, beleza, esse deve ser punido. Financiou para manifestação? Não, e aí ele não deve ser punido, porque as manifestações no Brasil são permitidas. Desde que você faça as suas manifestações e apresente-se, é permitido. Você não pode fazer o que fizeram.